Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero explicar para os irmãos um insight que eu tive meditando na palavra do Senhor, que é o título, né, desse vídeo, que diz assim: quanto mais você orar, pior vai ficar. E desde ontem, eu vou contar uma experiência que eu estou tendo, que eu estou tendo, que eu vivi, e como Deus está me tratando nisso, e trazer a palavra para vocês. Está lá em Daniel 6. Hoje eu até comentei com o grupo que desde ontem Deus está falando comigo na palavra de Daniel e eu não estava ouvindo, né? Ouvindo, eu não estava entendendo o que Deus estava ali querendo falar comigo. E meditando agora, eu falei, nossa, entendi, Senhor, entendi. Não vou expor exatamente o que foi que eu fiz, mas eu viajei, né, esse final de semana prolongado, e ali, nessa viagem, me ativou um gatilho. Não tem nada a ver com meu marido, gente, sou eu mesma. Me ativou um gatilho e eu fiz algo que eu já tinha me corrigido há muito tempo, sabe? Eu já tinha me corrigido e eu fiz, e eu conversei com Deus e depois e falei para o Senhor, eu falei, Senhor, é obviamente que eu me arrependo, mas eu pensei que eu já tinha me arrependido disso no passado. E se eu voltei a praticar é porque eu não me arrependi, né? E eu preciso dessa ajuda do Senhor. Eu preciso que o Senhor me castigue, que o Senhor me corrija, como diz lá em Apocalipse, para que eu nunca mais volte a cometer isso. É, porque a Bíblia fala, né, que Deus corrige e castiga quem Ele ama. Então eu falei assim, eu acho que o que eu passei lá no passado não foi suficiente, então, para eu me corrigir, para eu me arrepender nisso. Sendo humanos, a gente sempre vai pecar. E se a gente dá literalmente espaço para a carne, a gente tende a cair na nossa concupiscência, naquilo que nós, né, errávamos antes no passado. Eu tenho esse tipo de consciência. Então, eu sei que o jejum, a oração é algo que realmente eleva o espírito e mata a carne. E eu orando ontem com o Senhor, aí eu falei até para Deus, né? Eu falei, Senhor, não adianta o Senhor me pegar na área financeira, porque assim como diz o apóstolo Paulo, eu sei viver no luxo, mas também sei viver na escassez. O Senhor me ensinou, né, a isso. E a escassez, durante o longo da minha vida, né, ela sempre aconteceu. Então, eu aprendi, sei, tenho fé o suficiente para saber que quando eu obedecer, o Senhor voltará a me prosperar. Então, me trata de uma maneira como o Senhor nunca me tratou antes. Eu fiz essa oração ontem. E eu abri a palavra, saiu Daniel 6, eu falei assim: não, isso aí não é de Deus para mim, não. Eu tô na carne esse negócio de tirar a palavra. Aí hoje lá fui eu de novo orar, colocar de novo o meu pecado diante do Senhor, né? Como o Davi fazia, o meu pecado, minhas transgressões estão diante do Senhor e não posso ocultá-los, né? O Senhor viu. E fui de novo e coloquei e falei, Senhor, me pega na palavra, me quebranta para eu me arrepender realmente, genuinamente. Obviamente, né, irmãos, que eu estava ali orando, o Senhor, confessando o meu pecado, pedindo perdão para Deus. E mais uma vez eu abro a Bíblia e o quê? Daniel 6. Eu falei, não, não é possível. Troco de Bíblia, pego outra Bíblia, abro a Bíblia, tcharam! Enfim, Deus, ele literalmente me tratou, tá me tratando ainda, né, irmãos? De uma maneira diferente. Eu nunca tinha sido tratada assim. Sempre que eu erro, que eu peco, eu sou pecadora, como todos vocês, e, e sempre que eu tiro uma palavra, sempre vem uma palavra de admoestação, de que eu serei punida, e acontece alguma coisa para minha correção, e geralmente é alguma coisa que bate no meu bolso, né? Quando eu erro, quando eu peco. E é por isso que eu já fui falando dessa maneira para Deus, porque eu já fiz isso várias vezes e sempre ele me pega ali no bolso, né? E isso tem fundamento bíblico. Então, quando eu vejo essa palavra de Daniel, não fazia o menor sentido, porque Deus ele me tratou de uma maneira que eu não estava conseguindo entender até agora, que eu tô literalmente assim, que eu fui conversar com ele, né? Eu cheguei, oi, pai. O senhor tá bom, tá tudo bem por aí, que Deus abençoe a Deus, né? Quando a gente é filho, né?
quando nossos filhos fazem alguma coisa, eles ficam todo mansinho, né? E assim eu também cheguei agora na presença do Senhor e ali veio, né, o entendimento que eu não estava tendo. Eu vou ler para vocês e vou mostrar para vocês, porque quanto mais a gente ora, pior vai ficar a situação, né? Então, Daniel 6 diz assim, eu abri na primeira versão aqui que tá, porque eu vou ler no celular para ver se não gaguejo tanto, diz assim, ó, Daniel na cova dos leões. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem. E não houve prejuízo, e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, ou seja, ministro, né? Estava acima dos governadores. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Por quê? Porque ele recebia a unção de Deus, né? Assim como no capítulo passado, anterior, no 5, só Daniel pôde ter a revelação do sonho, né? Do rei, do sonho não, da visão, né? Porque ele viu uma mão escrevendo na parede e era uma mensagem de Deus, né? Que anunciava ali a morte, né? Esse aqui já é o filho do rei do sonho não, da visão que Daniel teve a revelação, né? Então diz assim: ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Então, quando essa autoridade, né, de Daniel foi demonstrada através das revelações que ele tinha e através do governo que ele recebeu ali, que era diferente dos demais, porque ele era dirigido por Deus, obviamente pelas suas orações, pela sua entrega ao Senhor, então o Senhor dá sabedoria, então ele entrou no lugar de destaque. Então esse lugar de destaque, né, foi dado a ele por quê? Porque ele era temente ao Senhor. Mas olha só, continua aí, diz assim, ó, aí os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então, assim, quando a gente chega nesse período de tempo que Deus está restituindo nossa vida, é porque a gente, muita coisa, a gente já deixou de fazer, né? Então você percebe que o acusador, que os nossos inimigos, ele já não acha mais coisa para nos acusar. Continua aí que eu vou continuar lendo, explicando para vocês. Então diz assim: então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Esse ponto aqui, eu acho que foi quando o insight começou a acontecer em mim e Deus começou a me mostrar o que ele queria me falar. Diz assim, ó, nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. O que que acontece, irmãos? Ao contrário do que a gente imagina, porque é nos ensinado assim na igreja, nós não vamos ser julgados após a morte apenas, né? Aqui na Terra, nós somos julgados o tempo todo. Vocês vão ver lá, podem ver claramente no livro de Jó, que houve 2 tribunais em um curto espaço de tempo onde Satanás acusou Jó diante de Deus. Então, quando Deus fala, né, que Jó era um homem honesto, íntegro, né, e se desviava do mal, era porque não é porque Jó não pecava, mas é porque Jó se consertava rapidamente. Então vocês vão perceber lá que depois de cada banquete que os filhos de Jó dava, ele apresentava sacrifícios ao Senhor, caso os seus filhos tivessem pecado contra Deus. Então, se ele fazia isso pelos filhos, obviamente que ele errava, pecava e fazia logo. Você sabe que eu, Sheila, fiz? Eu errei, pequei, e na mesma hora que eu fiz, que eu falei assim: ah, Senhor, olha, eu já fui, já redimi, confessei, ali orei a Deus e fiz já minha remissão, minha oferta de remissão. Então, não dá espaço para o Satanás me levar para o tribunal. Mas eu quero ter uma correção de Deus, porque eu não quero continuar errando e pecando, que é o que eu falei. Então, aqui,
Daniel, ele podia ser, né? Porque a Bíblia fala que não tem um justo sequer na terra, obviamente, comparado com Deus. Mas todo ser humano pecou, né? Por isso somos destituídos da glória de Deus. Então, aqui, com toda certeza, Daniel, ele prontamente se corrigia. É tanto que um dos maiores triunfos que o livro de Daniel traz é o ensinamento que ele confessava o pecado dele e dos seus antepassados. Então, por isso que era difícil de encontrar alguma coisa para acusá-lo, né? Porque ele era um homem de rápida correção. E, gente, isso é perigoso, sabia? Porque, olha, eu falo para vocês que isso, eu falo por mim, porque quando eu decidi errar, na hora, eu falei, eu vou confessar, depois vou pedir perdão, né? Mas eu vou fazer, porque eu preciso me vingar disso aí, sabe? Assim, foi o que veio na minha mente na hora. Então, o 6, continuando na leitura, diz assim: Então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva para sempre, que estão exaltando o rei, né? Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos, concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem de que não poderá ser desobedecida. Então, percebe que aqui se uniu todos. E por que se uniram todos? Gente, o governo é corrupto, né? Então aqui é um governo, né? Então eles queriam, obviamente, você percebe que Daniel era muito reto, íntegro, né? Então aqui eles queriam literalmente tirar Daniel da jogada, né? Pela sua honestidade, vamos dizer assim. Aí diz assim, ó, ordene que durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao Senhor, né? Ou seja, ao rei. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Então eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Aí diz assim no 8: Portanto, ó rei, dê as ordens, dê a ordem e assine a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu, olha isso, Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Vou de novo. Abriu as janelas. Ele não abriu uma janela, ele abriu as janelas. Gente, isso é afronta, né? Ele não podia orar de janela fechada. Não, ele não podia orar de janela fechada. E vou mostrar para vocês porque que isso é afronta, que foi exatamente o que eu fiz. Eu afrontei literalmente, né? Não só o inimigo, mas a Deus quando eu decidi pecar. Mas e isso, obviamente, que a minha decisão ela teve uma influência do inimigo, né? E quando eu vi essa parte que eu falei, abriu as janelas, eu falei, ele estava afrontando os inimigos. E no 5, volta no 5 aí, quem está acompanhando a leitura, você vê que o Daniel, para o pai, né? Não lembro se era o Beus, como é que é o nome do pai dele? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Belsazar, né? O pai do rei Dario era o Belsazar, que era o rei anterior. Quando o rei, né, fala para Daniel que se ele soubesse, lá no 17, né, no 16 e 17, se ele conseguisse dar a revelação do sonho, então que ele ia dar para Daniel, né, diz aqui ó, no 16, ó, portanto, se você puder ler o que está escrito e explicar o que quer dizer, você será vestido de roupas de púrpuras, né, ou seja, roupas muito finas, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do reino, né? Olha o que Daniel respondeu para o rei. No 17, assim, ó, Daniel respondeu: O Senhor pode ficar com seus presentes, ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Percebe como Daniel era afrontoso? Gente, ele afrontou o rei, dispensando os presentes do rei.
dizendo para o rei, ó, eu não quero esse negócio aí não, fica para você. Tudo que eu tenho já me basta. Então, quando aqui fala que Daniel abriu as janelas, ele estava afrontando, sabe? E aí, quando a gente fala assim, né? Quanto mais você orar, pior vai ficar, é porque a oração afronta o nosso inimigo. Afronta. Porque quantos anos eu orei e oro e renuncio os meus pecados? Gente, o que eu mais faço é renunciar pecado. Minhas orações, quem já acompanhou alguma oração minha, vê que eu renuncio o pecado durante a oração. Eu tenho oração do me dá, mas eu oro mais renunciando aos pecados. Então, quantos anos eu levo renunciando esse tipo de pecado? E é justamente isso, que quanto mais a gente renuncia, quanto mais a gente ora, ora da maneira como a Bíblia diz que tem que orar, e a Bíblia vai falar muito sobre renúncia de pecado, pior vai ficar. Por quê? Porque o diabo ele vai preparar a coisa, ele vai colocar na tua cabeça, ele vai pegar gatilhos que ele sabe que funciona. Entende? Aqui, ó, eles sabiam que funcionava com Daniel. Se Davi, vamos falar de Davi, se Davi tivesse ficado como pastor de ovelha, não teria tido levante na vida dele, gente. Ele ia ter que só lidar com os leãozinhos lá atrás das ovelhas, com o urso, entende? Mas não, ele foi lá e atendeu o chamado de Deus. Deus falou: Davi, vamos lá lutar minhas guerras. Davi falou: bora. Se o Senhor bora, eu boro, entende? Foi lá. Então, Davi, quando decidiu se levantar para o chamado de Deus, ele levantou, foi inimigos, entende? O Saul nem sabia quem era Davi, gente. Entende? Então, ou seja, não tem jeito. Quanto mais a gente orar, mais a gente vai afrontar o inimigo. Então, óbvio que a primeiro instante, primeiro momento, vai parecer que vai ficar pior, né? Que é o que eu falo. Quando eu erro, eu vejo, já vem a correção, mas quem é mais próximo ali de mim que convive comigo ali no dia a dia, né? Às vezes, quando eu erro, quando eu peco, eu abro a boca e conto, né? Principalmente para os pacientes, mentorados, eu sempre conto as coisas que eu faço, as coisas que acontecem na minha casa, porque eu não sou perfeita e eu não quero nunca passar uma imagem de perfeito, porque perfeito não existe. A Bíblia fala que nós somos aperfeiçoados, né? Então, às vezes, né, quando eu erro, aí eu, pô, gente, não segue meu exemplo não, tá? Do que eu vou falar agora. Aí eu fico muito brava, né? E aí eu falo assim, não vou confessar hoje não, eu quero ficar com raiva mesmo, não quero perdoar mesmo, eu vou perdoar amanhã. Pois, gente, antes do amanhã chegar, ou seja, antes do minuto que eu vou lá perdoar, liberar, Deus, ele sempre veio e me corrigiu. Sempre, sempre acontece alguma coisa para eu parar imediatamente e me corrigir. E eu glorifico muito a Deus, porque a Bíblia vai falar lá em Apocalipse que Deus corrige, né? Disciplina e corrige a quem ele ama. Então, quando você olhar para a sua vida e as correções na sua vida estiver vindo muito rápido, glorifica a Deus, porque a chance de você se perder é grande demais. É muito grande. Então, assim, diante do meu erro de ontem, Deus sabe que eu tenho arrependimento mesmo genuíno. Deus sabe que eu não quero ficar vivendo isso. Deus sabe que eu não quero continuar quebrando esse princípio. Então, quando ontem eu falei, Senhor, me corrige. Mas me corrige da maneira certa não, de uma maneira como o Senhor nunca me corrigiu antes, porque antes eu acho que eu não tive o arrependimento, mas não é, eu dei espaço para a carne, sabe? Eu sabia o que eu estava fazendo, eu não estava fazendo enganada, não. Eu fiz na força da raiva mesmo, eu estava me auto-sabotando. Então, assim, é, quando eu li essa passagem, eu falei, é óbvio, eu oro por isso. Então, óbvio que eu vou ter perseguição nessa área. É óbvio que o diabo vai tentar me perseguir para falar para Deus, igual ele falou lá de Jó, né? Ai, mas é claro, o Senhor colocou o muro de proteção, né? Deu tudo e ainda colocou o muro de proteção. É claro que ela vai te amar, é claro que ela vai adorar e vai temer o Senhor. Tira para ver. Mas eu não tô afim que esse muro do Senhor saia de mim, não, gente. Por isso que eu já errei, já fui logo tentar fazer ali minhas correções, mas literalmente.
Eu quero muito, muito, muito mesmo servir a Deus em integridade, sabendo que eu sou pecadora, que eu sou falha. Eu falo isso, apesar de brincar com vocês, mas eu me envergonho muito na presença do Senhor, porque isso já foi algo que Ele me ensinou, me admoestou, me corrigiu, né? Aqui, ó, a palavra do Daniel, voltando lá no 6, né? Eu estou no 6:10, diz assim, ó, Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se, orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Percebe que eles foram até na hora que Daniel estava orando, porque sabiam exatamente a hora que Daniel fazia, que Daniel era fiel, não negociava a vida dele com Deus. Mas aí eu digo para vocês, né? Eu estudo o judaísmo, né? E outro dia o rabino ele falou assim que a gente passa muitos anos da nossa vida, muitos meses, na verdade, né? Muitos meses, 12 meses lutando em guerra, em batalha, e vira o ano, tá a gente de novo mais 12 meses na batalha, vira o ano, tá a gente de novo 12 meses na batalha, foi a Sheila 7 anos na batalha, vamos dizer assim, porque a gente não aprendeu a obedecer a Deus. A gente não renuncia às nossas práticas, o nosso velho homem, o nosso velho eu, a gente não se conserta diante do Senhor, a gente não pede perdão, a gente não renuncia. Então, tem tanta coisa que a gente, né, não cumpre de princípios espirituais que a gente tem batalha e guerra o ano todo. Aí vocês vão pensar, que foi o que o Rabino explicou, né? Você vai pensar, vocês acham que Davi passava, né, quantos anos em guerra sem descanso? A gente não tem descanso, irmãos, no deserto, porque a gente não é obediente. A gente não é temeroso, nós não tememos ao Senhor. Então a nossa vida é só guerra, só guerra, só guerra. Quando entra o temor, que é o amor mais o respeito aos princípios e à lei do Senhor, a gente vai viver momento de paz. A gente vai descansar, literalmente. Eu falei aí 7 anos, mas não foram 7 anos, literalmente, né? Mas só para vocês entenderem, né, o princípio do que eu estou querendo explicar para vocês. Quando a gente passa a temer, a gente passa a ter paz, porque a gente passa literalmente a confiar no Senhor. E o que Deus tem para nós é paz. Quem tem tribulação, medo, guerra, né, é o inimigo das nossas almas, né, da nossa vida. É o inimigo aqui, ó. Você vê que eles foram lá, bem na hora que Daniel estava orando, né? Aí o 12 diz assim, ó, então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: Ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se lançam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões, não é verdade? Ô, gente, o rei respondeu: É verdade. E a ordem deve ser obedecida de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Então, você percebe que Daniel, lá nos versos anteriores, falou que Daniel soube do decreto e qual seria a punição. Gente, Daniel queria ser jogado na cova dos leões. Ele escolheu ser jogado, entende? Ele não podia ter orado de janela fechada, ele não podia ter mudado o horário da oração, mas ele não quis. Eu acho que ele queria era mostrar a glória de Deus, né? Porque se a gente continuar a leitura, vai ver que Daniel sai de lá intacto. E aí o jogo muda e não é a mesma sorte para o inimigo. Então, eu vou continuar lendo, porque a palavra de Deus é muito poderosa para vocês entenderem o que eu quero explicar aqui. Diz assim. No 13. Aí eles disseram ao rei: Mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Ó, como o inimigo faz a cabeça, né, de autoridades para poder vir contra nós, né? Aí diz assim no 14: Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Então, quando a gente lê isso, eu vou inclusive dar uma aula sobre isso aqui, que muitas vezes Deus, ele quer nos salvar.
Ele quer fazer algo por nós, mas nós deixamos ele impedido de fazer. Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas escolhas, por causa das nossas afrontas, como Daniel afrontou a ordem do rei, que ele sabia, gente, entende? Então, assim, por isso que eu falei, meu Deus do céu, eu não sei se essa passagem é para me deixar feliz ou para me deixar preocupada, né? Mas eu vou achar que é para ficar feliz, porque acho que vai ter que acontecer a mesma coisa com o meu inimigo. Senhor, socorro. Aí diz assim: os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Olha aqui, o inimigo colocando o rei contra a parede, gente. O que Satanás fez com o Senhor lá quando foi falar de Jó? Deus ele não vai contra os princípios dele, contra as leis dele, né? Então diz assim, no 16: então o rei mandou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Vocês percebem que, mesmo você sendo temente, a lei vai ser cumprida ao pé da letra. Por quê? Porque Deus foi quem determinou. Então, você, seu cônjuge, OM, não importa, gente. Vai ser cumprida a lei de acordo com os princípios que o Senhor estabeleceu. Então, diz assim no 18: o rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. Ou seja, Deus ele não se alegra com isso, mas é necessário, né? E naquela noite não pôde dormir. De manhã, cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: gente, quem vai falar agora sou eu, a Sheila. Não vou falar a palavra do rei ainda não, porque você chegou até aqui e eu vendo aqui em uma rede social pública confessar que eu sou pecadora, que eu tenho caído nas minhas mazelas e você não conseguir deixar um like com todo o esforço que eu estou fazendo aqui para te ajudar, ó, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Dá desânimo. Dá desânimo gravar esses áudios aqui quando você vê que as pessoas não deixam nem um likezinho. Vamos dar um like para propagar a palavra do Senhor. É real, sabe? Meu interesse realmente é ajudar pessoas. De verdade, eu sei que like, né, traz pessoas. Gente, olha, esse canal aqui eu acho que já tem uns 4 anos. Ele tá monetizando tem pouquíssimos meses, sabe? Porque quando eu falo pouquíssimos meses, acho que tem 4 meses que começou a monetização. E se vocês vão olhar, os 4 meses que começou a monetizar foi quando eu menos gravei. A maior parte dos cento e poucos vídeos que tem aqui foi gravado durante todos esses 3 anos, sem monetização nenhuma. Compartilha se você puder, se você quiser abençoar as pessoas e quiser abençoar também a minha vida, me ajudando a ajudar pessoas, eu vou ficar muito grata. Vamos lá. O 20 diz: ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Olha, gente, será que conseguiu salvar dos leões? Eita, com quem você serve com tanta dedicação? Presta atenção de quando você serve a Deus com dedicação. Como que Deus vai te livrar dos leões? Por isso que eu tô falando que eu não sei se esse negócio é por ficar triste ou ficar preocupado ou ficar feliz. Aí diz assim, ó, Daniel 21 diz assim: Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, gente, tem anjos que nos guarda, está lá no Salmo 91. E ele fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Olha como Deus dá ordem, entende? Mesmo Daniel sendo afrontoso, mas Deus foi lá e deu ordem. Aí diz assim: pois Deus sabe que não fiz nada contra ele. Ô, gente, também não me julga nos comentários, não, tá? Por favor.
que não fiz nada contra ele, né? E também não cometi nenhum crime contra o Senhor, ou seja, contra o rei. O rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado. E viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Olha só, aonde que a gente vê isso? A gente também vê isso no livro de Esther, né? Que Ramã mandou fazer uma forca para Nabucodonosor e queria ficar com as glórias, que era para Nabucodonosor. E Nabucodonosor não, gente, Mordecai, desculpa, Mordecai. A forca era para Mordecai e as glórias que o rei tinha que dar também era para Mordecai. Ele queria a forca para Mordecai e as glórias que ia ser de Mordecai para ele. E aqui é onde o que que a gente está vendo no livro de Daniel? A mesma coisa. Deus livrando aquele que teme, que o serve com integridade e colocando o inimigo para pagar e pastar ali, né, no plano dele, para morrer naquilo que ele planejou para o servo de Deus, né, para a morte. Então, tudo bem, você vai também morrer. Então, o que que eu quero que vocês entendam com isso? Muitas vezes a gente vê, né, muitos laços armados contra nós. Muita gente reclama. Lá no grupo a gente vê isso com muita frequência, reclamando do que o cônjuge está fazendo, que a amante está fazendo, que a família está fazendo, que os amigos fizeram. E a gente precisa entender que eles só estão criando laços para eles mesmos. A Bíblia fala que a vida é plantação e colheita. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. De Deus ninguém escarnece. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então a gente precisa entender, Daniel, ele prontou a afronta, né? Mas ele sabia que a vida dele era íntegra, era reta, que ele não tinha nada que temer. Acho que não foi o meu caso nesse final de semana. Por isso que eu estou falando que eu ainda tenho o pingo de preocupação ainda, né? Mas eu não podia deixar de vir gravar aqui para vocês. E como esse insight deu derivado daquilo que eu fiz, eu também não achei justo inventar uma história, né? Não inventar uma história de mentira, né? Mas, sei lá, criar algo aqui para poder explicar para vocês, porque muitas vezes eu quero que vocês entendam também que o pecado, o nosso pecado, se a gente não cuidar, né? Eu viajando, eu confesso para vocês que eu sou de pouca oração, né? Não tenho um jejum ali quando não faço um jejum quando estou viajando e nem tenho que fazer mesmo, né, gente? Também a gente também tem que ter momentos de desfrute. Eu leio a Bíblia todos os dias, viajando, eu abro ali, bato o olho, mas não tenho compromisso. Oh, Sheila, isso está errado. Tá errado. Eu sei que está errado. E eu acredito até que isso aconteceu porque no final do ano, quando a gente viajou também, essa viagem mais prolongada que eu fiz a mesma coisa. E ali eu já senti que eu tenho que parar com esse costume, né? Então eu acho que até o gatilho que gerou foi para me ensinar. Eu acredito muito nisso. Nós estamos aqui para aprender, né? Então diz assim, voltando à leitura, diz o 24. Todos eles, junto com as suas mulheres e seus filhos. Ah, gente, vou ter que ler de novo. Diz assim o 24. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. Gente, aconteceu a mesma coisa lá no livro de Esther. A mesma coisa. Hamã, né, que armou lá a forca, né, falou para a esposa, né, dele, que deu a ideia dele fazer uma forca para Mordecai ser ali enforcado e todos verem como um sinal de humilhação, não foi só ele enforcado nessa forca, Ramã, como seus filhos, sua mulher, sabe? Ali quem participa disso é toda a família mesmo do perverso que vai sofrer. Infelizmente, a gente precisa entender que isso também vale para nós, que os nossos pecados colocam a nossa família em sofrimento. O pecado hoje do seu cônjuge que está lá no adultério colocou toda a família em sofrimento. Isso é bíblico, está na palavra do Senhor. Então diz assim: e antes mesmo
De chegarem ao fundo, os leões o atacaram e os despedaçaram. Eita, bravo, hein? Aí o 25 diz: Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. E a carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e orem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro e da Pérsia. Olha como o reinado de Daniel ainda se prolongou. Gente, vocês estão vendo aí na foto que na época da cova ele já era um senhor? O que que eu quero que vocês entendam? Isso é real, tá? O que que eu quero que vocês entendam? Que quando eu coloquei aí, quanto mais você orar, pior vai ficar, vai parecer pior mesmo. Vai parecer que as coisas vão piorar mesmo. Você vai ser lançado na cova, que tudo vai ficar ruim. Mas isso tudo é para glorificar Deus, para a glória de Deus, para o seu inimigo ser lançado no seu mal, para o seu inimigo colher o mal que ele está colocando na sua vida. Não estou falando de amante, não, sabe? Quem está fazendo isso com a sua família já plantou a própria cova, já plantou a própria colheita. Eu estou falando de que tudo que você está orando hoje, né, que o seu inimigo vai cair nisso, nessa cova depois, ele vai ser abatido depois. Então, quando me deu esse start, né, por que que o Senhor está falando comigo em Daniel 6? Eu lembrei que eu falei, Senhor, me trata, né, de uma maneira diferente, como o Senhor nunca me tratou antes. Então, muitas vezes eu entendi perfeitamente que Deus queria falar comigo que eu vou ser livre, né, até da cova do meu inimigo, que o meu inimigo colocar para mim, se eu ser uma pessoa íntegra e reta. Se eu não ser íntegra e reta, eu vou ser corrigida. Entende? Eu sei que eu vou ser corrigida, gente. Eu tô aqui falando, brincando, de nervoso muitas vezes, porque eu sei que eu vou ser corrigida por aquilo que eu fiz, né? Então eu só peço para Deus acelerar logo, porque esse negócio faz a gente ficar cada vez pior a não correção. Por isso que a gente olha as pessoas do mundo e aí assim Deus vai lá e corrige. Vamos falar, dar um exemplo aqui para vocês, né? O marido da fulaninha lá traiu, abandonou e Deus chamou ela para lutar pelo casamento. Eu falei, que vou lutar? Eu vou conseguir outro. Isso daí já estava mesmo na hora de ir, já não era bom marido há muito tempo. Então, a gente precisa entender que só quem aceita a correção é aquele que quer servir a Deus, aquele que serve a Deus com integridade, aquele que quer literalmente viver uma vida diferente, que valoriza a palavra do Senhor, que ama a palavra do Senhor, que temem literalmente ao Senhor. Então, por isso que não adianta a gente ficar tentando falar para o outro, a gente tem que deixar Deus agir muitas vezes contra o nosso inimigo, que é o que aconteceu aqui no livro de Daniel, que aconteceu lá em Esther, que aconteceu com o rei Davi lá em Samuel. A gente precisa entender que tem coisas que a nossa oração vai afrontar mesmo o nosso inimigo. A nossa oração, ela vai colocar muitas vezes a gente realmente na cova, gente, mas só vai sair da cova quem realmente teme, que anda em obediência. Então, assim, eu sei que vai vir correção, e glória a Deus por isso, sabe? Mas, assim, livrar do nosso inimigo, Deus livra. Quando a gente teme ele vai livrar. Por isso que eu falo. Eu não sei se eu devo preocupar, né? Porque eu acho que a correção de papai é mais dura, obviamente. Mas eu ainda assim glorifico a Deus. Por quê? Porque eu não quero ficar errando, gente. Uma vida de erros e erros de coisa que você já não errava mais, de coisa que você já tinha tomado consciência. Eu já tinha abandonado isso, ó, há anos que eu não errava mais nisso. Há anos. E eu sei que é uma concupiscência minha. Então, aquilo que é nossa concupiscência, a gente tem que vigiar. Então, quando o gatilho foi gerado, eu falei, eu não estou nem aí, depois a gente vê o que vai dar, entende? Infelizmente.
eu fui rebelde, confesso. Então, assim, eu quero trazer essa mensagem para vocês porque muitas pessoas, né, estão pagando preços e não entende por quê. Só choram, muitas dores, muitas lutas, porque Deus está chamando para correção. Entende? Ele não deixou mesmo os leões, né, te devorar, mas ele está corrigindo, que é o que eu estou tentando explicar aqui para vocês com a minha vida, né, com as minhas experiências, mas ele está corrigindo. E a correção de Deus vai haver dores. Claro que vai haver dores, vai haver prantos, né? Ali no judaísmo eles falam que o nosso inimigo, né, ou seja, o diabo, ele é a vara da disciplina de Deus. Então, isso se vê claramente lá no livro de Jó, né? Ele fala lá para Jó, que fala lá para Satanás, né? Quando está acusando Jó, olha, toca em tudo que você quiser, só não tira a vida, porque a vida, a alma, pertencia a Deus, entende? Pertencia a ele, então o diabo não podia levar. Mas a correção aconteceu. E Jó era íntegro, era reto, né? Era honesto, se desviava do mal, né? Mas a gente sempre tem nossos pecados, né? Tanto que eu quero trazer ainda Ô, gente, se parar de prometer, né? Um vídeo sobre Jó, para vocês poderem entender. Ele sim, né, tinha os seus erros, suas falhas. Talvez a correção foi muito dura, né? Mas não era total inocente, porque Deus ele vai livrar o inocente, assim como Daniel, que não puderam tocar, não puderam tocar. Por quê? Porque Daniel era justo, reto, íntegro, literalmente, né? Temente ao Senhor, orava 3 vezes ao dia. Já também orava 3 vezes ao dia, irmãos. A gente precisa praticar muito oração, né? Você vê que eu falei para vocês que eu acredito que o que aconteceu literalmente me despertou para que quando eu tirasse férias, não existe férias de oração, não existe férias de leitura bíblica, né? Eu acho que de jejum não precisava, não precisa, né? Talvez, né? Mas de oração, de leitura da palavra não tem férias. Por quê? Porque enfraquece o espírito e alimenta a carne, não é? A Bíblia não fala que a maneira da gente enfraquecer a carne é elevando o espírito? Então a gente precisa sempre estar vigilante, vigilante. E isso a gente vai ter através da oração por nós mesmos. Então, sim, irmãos, quanto mais a gente ora, pior vai ficar. Por quê? Porque a gente está literalmente afrontando o mundo espiritual, tá afrontando o inimigo das nossas almas. Então vai piorar, mas vai piorar. E se você realmente é culpado, é para você arrepender, para você se levantar desse lugar, confessar, pedir perdão e literalmente se corrigir. Se você não é culpado, Deus vai te livrar e vai colocar o seu inimigo dentro da cova para ser devorado. Vai colocar na forca para ele morrer enforcado. Entende? Mas aí não cabe a nós porque a gente não sabe realmente, né? Assim, quando você faz igual eu fiz, aí você sabe que você é culpado mesmo. Então, que vai vir uma correção. Mas se você está andando né, na sua integridade, de acordo com a palavra do Senhor, então, se você for lançado na cova, não tem medo, porque Deus vai te livrar, você vai sair daí intacto. Mas que o inimigo vai procurar motivos para te lançar para a morte, ele sempre vai. Aí cabe a sua vida reta e íntegra diante do Senhor. É óbvio que o título foi só para chamar a sua atenção. Então, quero agradecer muito quem chegou até aqui, que deixou o seu like, que Deus os abençoe. Independente de qualquer coisa, irmãos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que Ele possa restituir, né, tudo em dobro, aquilo que o inimigo, o devorador, o migrador e o gafanhoto te tiraram, que Ele possa literalmente restaurar a sua casa, sua vida, sua família, o seu casamento e que tudo seja para a glória de Deus. Que assim como o rei Dario falou ali, né, no final do livro, não, do capítulo 6 de Daniel, que as pessoas possam olhar para a sua vida, para a sua família e reconhecer que só Deus é o Senhor, que literalmente as pessoas possam olhar a Deus e dizer assim, ó, meu reino, respeite e honrem ao Deus da vida da Sheila, ao Deus da vida da Vanessa,
da Fernanda, da Mirta, da Jéssica, né? De todos vocês, que as pessoas possam olhar. Eu citei alguns nomes aqui, gente, foi os nomes que vieram à minha cabeça e, obviamente, né, não é por preferência, mas foram os nomes de pessoas muito próximas, para vocês poderem entender que a vida de vocês, se não houver esse tipo de honra e respeito a Deus, é que você está fazendo alguma coisa errada, né? Eu confesso que eu, esse final de semana, com a minha atitude, quem olhasse não ia respeitar nem honrar o meu Deus, né? Ou seja, não foi algo assim realmente que foi exposto, né? Mas eu acabo dando mau testemunho, pelo menos para minha família, né? Então, não tem como, né? Minha família respeitar e honrar a Deus quando eu erro dessa maneira. E muitas vezes, porque eu sou a Bíblia, muitas vezes que eles vão ler. Então, a gente precisa entender que a gente fica orando pela conversão do marido, pela mudança, pela conversão dos filhos, mas o nosso testemunho respeita e honra a Deus. Entende o que eu quero falar para vocês? E eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Isso está servindo de lição para mim, sabe? Assim, quando eu li essa passagem agora, assim, à noite, eu falei, meu Deus, está tudo aqui, está muito claro, né? Que a minha própria punição é isso que eu estou falando aqui para vocês, muitas vezes. Daquilo que eu tanto oro e eu não vejo muitas vezes acontecendo, né? E assim, gente, não é fácil, tá? A vida daqueles que servem não é fácil, porque a porta é estreita. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família, o casamento, em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.